Que bênção nós estarmos reunidos para louvarmos o Senhor, o privilégio que temos, e a graça do Senhor está sobre nós cada dia. Neste mundo a gente tem perdas, né? Mas o Senhor, Ele conforta os nossos corações. E vamos caminhando na graça do Senhor. E que nós aprendamos, né? Com todas as coisas que acontecem. Porque quando a palavra de Deus diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que amam o Senhor. Tudo concorre, irmãos. Às vezes a gente vai achando que está tomando prejuízo de algum lado, mas a gente está aprendendo algo, nos ajudando a caminhar neste mundo. Amém? Eu trouxe uma palavra para os irmãos nesta noite, né? Estamos reunidos aqui como igreja do Senhor, povo de Deus, que eu arrascunhei há um tempo, né? Mas tenho a oportunidade aqui. E o título que eu coloquei: Cuidado com enganador. Cuidado com o enganador. Nós que temos conhecimento da Bíblia, né? Nós que lemos a Bíblia, que meditamos nela, nós sabemos quem é o enganador deste mundo. Desde o princípio. As artimanhas dele continuam as mesmas. E a humanidade, o ser humano, continua caindo nos mesmos laços. Por falta de discernimento, de conhecimento e de viver as coisas. Quem é o enganador? Amém, isso aí. 2 Coríntios 2,11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Irmão Paulo dizendo, né, aos irmãos de Corinto, e nós sabemos que a cidade de Corinto é uma cidade, naquela época, bem cheia de pecados, né? E ele coloca: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Precisamos entender estas coisas. E nós vendo aqui, lá em Gênesis, no capítulo 3, aquele texto que nos fala da queda do homem. E diz o texto da palavra do Senhor, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
Neste texto, irmãos, nós vemos a artimanha do inimigo de torcer a palavra de Deus, de trazer dúvida. E Deus falou claramente para Adão e Eva: vocês podem desfrutar de tudo aqui, mas esse fruto aqui não. E o diabo vai lá, né? E muitas das vezes nós sabemos das coisas que não devemos fazer, pensar ou agir, mas muitas das vezes também o inimigo: não, isso não é problema, não tem problema não, é assim mesmo. E o versículo 6, irmãos, desse capítulo 3, lá em 1 João 2, 18, 17, o irmão João escreveu: 2, 15 e 17. A palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, aqui, o irmão João, nesses versículos, ele coloca o pecado que ali Eva e Adão desfrutaram, e que até hoje essas coisas são visíveis para nós. O versículo 6 traz diretamente para cada um de nós e para este mundo que nós estamos vivendo. Ele fala da concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Apetites sensuais do corpo. Apetites sensuais do corpo. Concupiscência dos olhos. Desejos malignos pelo que vemos. A soberba da vida. Ser o melhor. Glória, luxo e riqueza. Nós vemos que estas coisas escritas aqui, falada pela serpente, como diz em Gênesis, lá no versículo 1, essa serpente é Satanás. É ele disfarçado como a serpente, falou através daquela cobra, torcendo a palavra de Deus, e assim ele tem feito até hoje, levando as pessoas a errarem, cometerem coisas que não é agradável ao Senhor e que Deus condena. E nós sabemos que ele tentou também a mesma artimanha para Jesus, lá quando Jesus foi tentado lá no deserto. No final ele diz: tudo isso te darei se me prostrares me adorares. Mesmo que ele está fazendo até hoje para muitos e tem aceitado e fazendo a vontade dele. E o que Jesus respondeu? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele, prestarás o culto. Irmãos, a serpente, a palavra significa cobra. João, o apóstolo, identificou essa criatura como Satanás. Apocalipse 12, 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, lá no início da criação do mundo, quando Satanás queria ser
revoltou contra Deus, e ele caiu, e já diz, 1/3 dos anjos do céu. Talvez tenha mais demônios no mundo, na esfera, do que a população do mundo de hoje. A gente não sei qual é essa quantidade. No capítulo 20, versículo 2 diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lá no final, né? A ação do inimigo, desde Gênesis, e aqui no capítulo 20, no versículo 1, ele vai ser preso, mas ele está agindo. E assim também, né, nós vemos o irmão Paulo, em 2 Coríntios 11:3, ele dizendo na palavra: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, olha o contexto, né, da palavra, né? O irmão Paulo tinha o conhecimento de lá da palavra de Deus. Ele citando aqui: a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Nós sabemos que a serpente é uma manifestação de Satanás. Diz assim, cuidado, né? Cuidado com o falso ensino nos dias de hoje. A facilidade com que o falso ensino está passando para as vidas. Palavras que você gosta de ouvir. Ah, isso vai ser muito bom para você. Isso vai ser bom para você, não tem problema nenhum. É importante conhecer os artifícios do nosso inimigo, irmãos. O diabo, do contrário, provavelmente terá vantagem sobre nós. E a palavra está nos mostrando, né, alguma coisa dele. Devemos saber que ele é um mentiroso. E foi desde o princípio, no princípio, na verdade, ele é o pai da mentira. Ele mentiu para Eva. Nada, vocês, se comer vai ser igual a Deus. Já vê aqui, ó, a concupiscência de ser grande? E nós vemos isso. Ele mentiu a Eva, distorcendo o que Deus havia dito, e tem feito desde então. Identifique como mal qualquer coisa capaz de perverter a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Como a palavra de Deus diz, meditar nela de dia e de noite. Porque quando conhecemos a palavra do Senhor, e quando nós vemos algo que não é de Deus, na mesma hora a gente tem a arma da palavra do Senhor, vem à nossa mente. Mas temos que conhecer. Porque senão o inimigo vai ter vantagem sobre as vidas, sobre as nossas vidas. E também vemos que Satanás é um destruidor, assassino. É o que ele tem feito no mundo com as pessoas. João 8:44. A palavra diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No mesmo livro, no versículo 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Olha a diferença que nós temos com Deus e o inimigo destruindo. Ele faz a artimanha dele já com o propósito de, através daquilo ali, destruir aquela vida. E devemos estar vigiando. Lá em 1 Pedro 5,8 diz que como um leão rugindo, ele procura quem possa devorar. Ele está ao redor. Quem já viu, por exemplo, filmes na África, né? O leão, quando está procurando uma presa, como é que ele vai se disfarçando? Vai lá e aproveita, né? A fraqueza daquele animal, daquela presa. Talvez a idade dela, que já não está correndo como correria antes. Ele conhece. Ele vai e pega e mata e destrói e devora. Ele persegue o povo de Deus. Lá no livro de Revelações, Apocalipse 2,10, né? Diz aqui na palavra: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sejamos fiéis, irmãos, à palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos mostrado. Temos caminhado neste mundo, aquilo que temos visto, por testemunho, por vida, e pela palavra de Deus, porque ela nos mostra isso. E diz aqui, perseverar, cada dia. E nós vemos que Satanás, ele destrói seus próprios escravos, com drogas. E nós vemos isso. E podemos ter alguém em nossa família escravizado pelas drogas. Vícios de bebidas, o fumo, o álcool, tanta coisa. E nós sabemos disso. O demonismo, o possuindo as pessoas. Imoralidade e hábitos imorais que são condenáveis. Hoje está ficando normal. Quando eu era jovem, adolescente, não se via tantas coisas como se vê hoje. Principalmente pelas redes sociais, a TV. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê visão para ver essas coisas e refrear este mal no conhecimento. Sabendo que ele é um destruidor, ele, como diz a palavra, é matar, roubar e destruir. Não dê lugar porque ele vai destruir. Ele também semeia desânimo. Assim como Satanás, falando através de Pedro, tentou dissuadir Jesus de ir até a cruz. Nós conhecemos o texto, né, de Marcos. Podemos ler aqui. Marcos 8, versículo 31 a 33, quando Paulo diz para Jesus: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Nós vemos aqui, irmãos,
O inimigo usando o irmão Pedro para falar a Jesus, para Jesus sair, né, daquilo, do ministério que ele tinha de estar aqui, que ele nasceu para morrer na cruz pela humanidade, sabia? Jesus sabia disso. Como é que ele deu ouvido a isto? E nós também temos, né? Por exemplo, a renúncia que nós temos é a cruz que temos também que carregar durante o dia, durante o nosso viver. E o inimigo muitas das vezes vem com engano sobre tudo isso. Ele também encoraja os cristãos a pouparem-se da vergonha e o sofrimento de carregar a sua cruz. A cruz é renúncia. Eu renuncio às coisas que o mundo está oferecendo por amor ao Senhor. Eu não posso dar ouvido ao inimigo, porque nós já temos visto aqui que ele é um destruidor de vidas. E nós sabemos que muitos têm dado ouvidos. E muitas das vezes sabe que está errado e continua. Uma das estratégias preferidas do diabo é dividir para conquistar. Ele procura semear discórdia e contenda entre os santos, sabendo que se uma casa estiver dividida, contra si mesmo tal casa não poderá subsistir. Nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, sejamos unidos nos princípios da palavra de Deus. Essa divisão que existe, irmãos, o inimigo leva vantagem sobre isso. Às vezes a pessoa ouve do evangelho, ele fala, eu estou na minha verdade. Qual é a verdade? Aquele fala de um jeito, aquele fala do outro. E muitas das vezes distorcendo a palavra de Deus. Porque o inimigo leva a isto. Ele tem sido bem sucedido nessa estratégia, irmãos. É uma verdade. A palavra de Deus é Deus falando para cada um de nós. E ela muitas vezes é negligenciada e as pessoas não têm o conhecimento. Ele também cega as mentes dos descrentes, para que a luz do evangelho da glória de Cristo não brilhe sobre eles e não sejam salvos. A luz da glória do evangelho. O evangelho, que é a palavra de Deus, né? O que está escrito aqui, é para transformar as nossas vidas. Mas a luz, ele tem procurado a escurecer para muitos, tirar o brilho. E qual é o evangelho que temos ouvido hoje? As distorções do verdadeiro evangelho. Nós temos que ter discernimento, porque o inimigo tem distorcido a palavra de Deus. E muitas das vezes nós ouvimos, e entendemos e discernimos, no momento que estamos ouvindo. Mas nós vamos saber se é realmente verdade ou mentira, quando temos conhecimento da verdade. Segunda Coríntios 4:4, 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, irmão Paulo dizendo aos irmãos de Corinto e dizendo para cada um de nós aqui, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A luz do evangelho é a imagem da glória de Deus. É o que transforma as nossas vidas. Satanás, o Deus deste século, né? Nós sabemos disso.
principalmente nos séculos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele os cega com entretenimento, falsas religiões, procrastinação, quer dizer, torcendo a verdade, e as pessoas acreditando nas mentiras, com orgulho e incredulidade. Ele os ocupa com sentimentos ao invés de fatos e consigo mesmos ao invés de Cristo. Vigiemos cada dia. Por fim, Satanás ataca logo depois de grandes vitórias. Vitórias espirituais ou experiências muito empolgantes, quando o perigo do orgulho é maior. Agora eu sou poderoso. Cuidado. Cuidado com o orgulho espiritual. O momento da vitória que nós temos é o Senhor que nos deu. Eu não consegui através do meu esforço daquilo que eu fiz, de maneira nenhuma. Porque o inimigo pode achar brecha nisso aí. E nos trazer. Ele procura uma falha em nossa armadura e atira diretamente ali. Tem a história do calcanhar de Aquiles. Eu aprendi quando era menino isso. O Aquiles estava todo com a armadura. O inimigo com a flecha foi lá no seu calcanhar e acertou. O calcanhar de Aquiles, esse nervo que nós temos aqui, se for rompido, você não anda, vai prejudicar. É um guerreiro aleijado. Né? E ele procura a falha e atira logo ali. Mateus 26, 41 diz: nós conhecemos, vigiai e orai. Vigiai e orai. Nós oramos, mas temos que vigiar também. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Estejamos alerta, irmãos. A melhor defesa contra o diabo, irmãos, é viver em comunhão direta com o Senhor, cobertos pela armadura de um caráter santo. Lá em Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 20, irmão Paulo, falando da igreja de Éfeso, e para nós aqui nesta noite, aqui está a palavra de Deus, irmão, nos chamando a atenção. É uma advertência do irmão Paulo para cada um de nós aqui e para a igreja do Senhor. Para cada salvo, para cada remido. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, ele está dizendo aqui, toda a igreja, cada um de nós, não é para fulano nem ciclano ser revestido para me ajudar, não, é eu pessoalmente, eu tenho que me revestir. Revestir de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque se faltar uma parte da armadura, ele pode achar ali uma brecha. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau, talvez não vamos saber. Nós não sabemos o dia que o Carlito ia partir. Sábado de manhã, não é? A gente humana mesmo, é que dia mal, né? Partiu o Carlito. Mas pode ser um mal de outra maneira também. Para nós humanos, né? A morte é algo que, né? Que pesa. Diz aqui: para resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo,
permanecer inabaláveis. Aqui que está, irmãos, a resposta: permanecer inabaláveis. É a comunhão constante com o Senhor, vigiando, orando, a leitura da palavra de Deus, que é negligenciada hoje. Nós vemos adolescentes, jovens e pessoas adultas com problema porque não têm conhecimento da palavra. E muitas das vezes os pais negligenciam essas coisas. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Está dizendo que nós devemos estar cingidos com essa verdade. Jesus tem que ser aquele que nos envolve dia após dia, no nosso caminhar, no nosso andar. Eu lembro do irmão Vitor, quando eu era ainda jovem, irmãos aqui mais antigos conhecem, um irmão de idade, morava lá em Jesus de Nazaré. O irmão Vitor ia andando assim pela rua, ele falando a Bíblia, né? Glória a Deus, aleluia, né? Era a maneira dele, mas isso é muito bacana. Você caminhando, dá um pouco, você está louvando ao Senhor. Isso é uma armadura. O inimigo pode tentar até colocar você ver algo, ou lançar algo, porque ele não sabe o que eu penso. Mas através do seu olhar, das suas atitudes, ele é um psiquiatra milenar. Ele conhece o ser humano, as fraquezas do ser humano. Cingindo com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, né? O Senhor nos revestiu, né? Nós somos considerados justos pela graça do Senhor, né? Vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, o que ele tem desmanchado hoje de muitas pessoas. Pessoas que estavam caminhando, na verdade, um pouco estão em outro caminho, e a fé que eles exerciam, está perdendo, e o inimigo acha a brecha e começa por aí. Nós temos que crer que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, só nele. Diz: apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Irmãos, oração e súplica. É bom nós estamos em oração, grupo de irmãos em oração, né? Mas a oração que você faz no grupo é diferente daquela oração que você faz sozinho com Deus. É nessa oração que você abre o seu coração para Deus e confessa para Ele que você tem fraqueza nessa área, está com problema nisso, reconhecendo e não tem força. É aí que vem a vitória. Oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Que batalha nós temos? Eu não só vou orar por mim, pela minha família, para minha casa, mas eu vou orar por todos os irmãos que estão ao redor do mundo. Muitos estão sendo perseguidos. Esse é o nosso momento de oração. Talvez o momento de oração não é 5 minutos, 10 minutos, pode ser até mais. Às vezes você pode passar a orar, ou em oração diante de Deus, às vezes 30 minutos, 1 hora orando. Não é aquela oração que nós fazemos: Senhor, abençoa agora esse momento que eu estou sempre para o trabalho, amém? E durante o dia. Praticamente o nosso viver nesse mundo, irmão, quase que nós temos que andar durante o nosso caminhar no dia a dia. Senhor, tenha misericórdia. Porque a gente que tem um conhecimento da verdade, da palavra de Deus, a gente, caminhando por aí, a gente vai vendo, a gente vê coisas.
falei, Senhor, tenha misericórdia daquilo ali, meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia daquela pessoa. Lá no bairro onde eu moro, pela manhã, quando eu saio com o carro para atender clientes, que eu ainda faço isso, aí eu vejo adolescentes se agarrando. Meninas com meninas. O que é isso? Eu olho e falei, meu Deus, que família, que pai que tem, que ensinamento. E fica normal. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Tá vendo? Isso não é nada não. É assim mesmo. Uma advertência do irmão Paulo, irmãos. Não só a igreja, mas a cada crente em particular, a cada um de nós aqui. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, versículo 18 nos fala. Colocar a armadura de Deus é preparar-se para a batalha. Cada dia, irmão, nós temos uma batalha. Cada dia nós temos uma batalha para enfrentar. A oração está na batalha em si. A oração é uma batalha em si, é diário. Sendo a palavra de Deus a principal arma, a espada que nos defende, a espada do Espírito. E essa arma é empregada contra Satanás durante a nossa luta. Não vai com a sua palavra, com o seu conhecimento. Vai com a palavra de Deus contra o inimigo. Jesus falou, ao Senhor teu Deus adorarás. Olha, se ele teve a ousadia de tentar Jesus, somos nós, seres humanos. Deus é a nossa principal arma, irmão, nesse mundo, Jesus. E essa arma é empregada contra Satanás na nossa luta. Eu escrevi aqui no final assim, quando oramos, é o Espírito que ora por nós. Quando oramos, é o Espírito Santo que ora por nós. Ora conosco e por nós. É a oração do Espírito. É aquela oração com vontade de ser transformado por Jesus, pelo poder que há no sangue dele. Lá em Provérbios 32, 5 diz assim, toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. E Ele é o escudo para os que nele confiam. Amém? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é o escudo para os que neles confiam. Temos confiado na palavra de Deus e no Senhor? E que o Senhor continue nos abençoando. Nos dê discernimento e sabedoria. Para podermos enfrentar este mundo. Porque muitas pessoas dizem que creem em Jesus, mas apenas de boca para fora. E a palavra de Deus nos diz claramente. Ele crê com o coração e confessa com os lábios. Então vem do interior o desejo, a vontade. Não é apenas de lábios. E por isso a palavra de Deus tem que ser falada, tem que ser testemunhada. E as pessoas têm que entender. Confiemos nisso, irmãos. Porque o Senhor é por nós, como diz a palavra. Quem será contra nós? Amém? Amém. Glória a Jesus. Vigiemos neste mundo. Para cada um de nós aqui, que já são idosos, jovens, crianças, adolescentes. Vigie cada dia os seus pensamentos,
as suas atitudes, as suas palavras, o seu caminhar, porque o inimigo pode estar usando alguma coisa para prejudicar a sua vida.